Oração pelos filhos. Nós vamos ler uma palavra aqui em Lucas 11. E antes vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por cada mãe que está aqui hoje. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço, Jesus, porque o Senhor é bom, infinita é a sua misericórdia. Que cada mãe que está aqui hoje possa, Senhor, ser uma mãe dedicada à oração pelos seus filhos, porque mais do que falar, mais do que dar bronca, mais do que exigir, a oração é que vai resolver o problema dos nossos filhos. É a oração que move a mão de Deus, é a oração que evita os nossos filhos de se ligarem com pessoas erradas, de estarem em lugares perigosos, de sofrer ataques do inimigo. É a oração que protege os nossos filhos, Pai. Ensina-nos a ser mães que oram todos os dias pelos seus filhos. Eu quero dobrar os joelhos e orar pelos meus filhos todos os dias. Eu quero cuidar dos meus filhos através da oração. Eu quero entregar os meus filhos a Ti, na Tua presença, sabendo que o Senhor é que cuida deles. Cuida, Jesus, do Lucas lá na escola, cuida dele no futebol, cuida dele andando na rua, cuida dele no pátio da escola com os amigos, cuida dele dentro da sala de aula. Livra ele de influências malignas, de amigos, de professores, de colegas, de qualquer lugar, Paizinho. Livra de influências do mal. Coloca ao lado dele influências do bem. Em nome de Jesus, por onde ele andar, que ele se ligue com os amigos do bem, com os amigos de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Sobre a Larissa, Senhor, eu oro também. Cuida da minha princesa. Livra ela de influências malignas. Livra ela de influências do mal. Livra ela de contato com meninas que não são de Deus, com pensamentos pecaminosos, com atitudes pecaminosas. Livra, Senhor, afasta, Paizinho. Eu lembro, meu Jesus, que quando eu era criança, eu sempre tive boas amizades, eu sempre tive amiguinhas que me levaram para o caminho bom, que me influenciaram para o lado do bem, amiguinhas estudiosas, amiguinhas que eu nunca tive, Senhor, uma amiga que usou droga, nunca tive isso perto de mim. Senhor, e os meus filhos nunca terão também. O Lucas nunca vai ter um amigo que usa droga, a Larissa nunca vai ter uma amiga que usa drogas, porque eles vão ter só amigos do bem perto deles. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amigos do bem, que não levam eles para o mau caminho, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Viu o que eu lembrei na hora da oração? Eu nunca tive uma amiga que usava drogas. Você já teve? Eu nunca tive. Eu nunca tive um amiguinho que usava drogas. Se eu usava, nunca me contou, né? Porque sabia que eu ia dar a maior bronca. Porque eu falava de Bíblia o tempo todo para os meus amiguinhos. Eu lembro uma vez que eu fui posar na casa de uma amiguinha, o nome dela era Lívia. Eu tinha mais ou menos uns 12 anos. E antes de dormir, eu falei para ela, Lívia, vamos ler a Bíblia. Peguei a Bíblia e fiquei lendo com ela e ensinando a palavra de Deus para ela, tá vendo? Naquela época eu não fazia live, nem tinha Instagram, mas eu já li a Bíblia com as minhas amigas. E o seu filho? O seu filho lê a Bíblia com os amiguinhos dele? Você tem que ensinar ele em casa, né? Ensinar ele a ler a Bíblia com ele, acostumar ele a ler a Bíblia todos os dias. Porque aí quando ele for posar na casa de alguém, ele vai ler a Bíblia antes de dormir. Mesmo que ele esteja na casa de uma pessoa estranha. Não é verdade? Então vamos lá. Lucas 11. É Jesus falando. Ué? Ah, esse aqui mesmo. É Lucas 11, 5. Lucas 11, 5. Deixa eu marcar aqui para vocês pegarem a Bíblia. Que Deus vai falar com você, tá bom? Fica aí perdendo tempo no celular vendo bobeira? Não fica, não. Fica na live. Fica na live, que essa live aqui vai trazer um conteúdo de valor para você. Deus vai falar com você através dessa live de hoje. Pega a sua Bíblia
pega a sua caneta para você grifar. Se alguém tá aqui puder enviar a live lá no nosso grupo da campanha de oração, eu deixei o grupo aberto, tá? Vamos lá. Lucas 11:5. Então lhes disse: suponham que um dia vocês tenham um amigo e que recorra a ele meia-noite. Jesus está dizendo, né? Que você vai lá no seu amigo. Amigo, empreste-me 3 pães, porque o meu amigo chegou de viagem e eu não tenho nada a oferecer. E o que estiver dentro de casa responda: não me incomode, a porta já está fechada, eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Tati já mandou. Obrigada, Tati. Presta atenção, Tati, que isso aqui, ó, é linda essa passagem, hein? Você vai gostar. Minha aluna, tem bastante aluna minha aqui, né? E o que estiver dentro de casa responda: não me incomode, a porta já está fechada, eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar o pão ao seu amigo, por causa da importunação, ele se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Não é verdade? Se você tem um amigo e o amigo vai lá e pede pão, talvez ele não dê o pão de bom coração, mas ele dá porque tanto que o outro ficou insistindo. Quem contou essa parábola aqui, vocês sabem? Foi Jesus. Foi Jesus, olha lá. Embora ele não se levante para lhe dar o pão, porque seu amigo, por causa do seu amigo, mas por causa da importunação, ele se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Aí Jesus continua explicando. Por isso, eu lhes digo. Quem está dizendo? Jesus. Eu lhes digo. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Então, Jesus disse, peçam e lhes será dado. Versículo 9. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, preste atenção, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àquele que lhe o pedir. Essa última parte eu quero que vocês leiam junto comigo aqui na Bíblia, ó. Vamos lá. Ai, peraí, tá caindo a Bíblia. Oi. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar o pão por ser seu amigo, por causa da importunação. Grifa aí na Bíblia importunação. Ó. Importunação. Ele se levantará, focou agora, né? E lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo, peçam e lhe será dado. Pode tirar print. Isso, pode tirar print sim. Busquem e encontrarão. Batam e lhe será aberta a porta. Aqui, ó. Pois todo o que pede, recebe. Todo, grifa todo. Aí, Tati, ó, grifa aqui, todo. Todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate a porta será aberta. Bate a porta será aberta. Qual pai entre vocês ou mãe que se o filho lhe pedir um peixe, teu filho tá pedindo peixe, mãe, tô com fome, frita peixe. Em lugar disso, você dá uma cobra? Ou se teu filho te pedir um ovo, você dará um escorpião? E se vocês, apesar de serem maus, ó, Deus tá falando que a gente é mau, hein? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quem aqui dá coisas boas para os filhos?
Deixa eu ver quem tá falando aqui. Quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então é o seguinte, tem que pedir. Tem que pedir, não desista de orar pelos seus filhos. Tem pai e mãe, já desisti de orar. Que desistiu? Nada de desistir. Orar, orar e orar. Jesus está falando, não desista. Peçam e lhe será dado. Bata e a porta lhe será aberta. O que pede recebe, o que busca encontra. Não desista de orar pelos seus filhos. Mesmo que ainda você não está vendo a vitória. Continue orando. Continue orando, você ainda vai ouvir o testemunho dele. Você ainda vai ouvir o testemunho do seu filho e da sua filha. Em nome de Jesus. Seu filho vai dizer, mamãe, lembra aquele dia, aquele sábado à noite que eu saí, que eu bati a porta? Que você falou, filho, não vai não, e eu fui. Aí ele vai voltar e vai falar assim, aquele dia, mamãe, teve um homem que tentou me matar. Teve uma gangue que tentou me pegar. Teve um não sei quem. E aí eu clamei e falei, Jesus me salva. Deus da minha mãe que ora por mim. E Jesus me salvou e eu consegui escapar. Tá entendendo? Você vai ouvir os testemunhos ainda. Pega essa palavra de Lucas 11. E Jesus está falando, se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, que dirá o vosso Pai Celestial, não vos dará todo o bem que vocês precisam? O nosso Pai Celestial, Ele nos dá a recompensa. Ele nos ouve. Ele nos responde. Quem aqui já teve uma resposta de oração? Outra pergunta. Quem aqui já teve uma resposta de oração da nossa campanha? Hoje nós estamos no 7º dia da campanha de oração pelos filhos. Aprendendo sobre a educação dos filhos, aprendendo sobre a educação à luz da palavra de Deus, aplicando, melhorando. Conta pra mim aqui nos comentários um testemunho que você já teve dessa campanha. Ah lá, a Genilda disse aquele slogan lá do Déboras, né? Mães de joelho, filhos de pé. Verdade, Genilda. A Ju, é verdade, a Ju disse que ia contar um testemunho pra nós. Eu tô esperando, hein, Ju? Se você quiser escrever aqui nos comentários. A Ju, que falou assim, eu tenho, Pri, um testemunho, Ju Gobara. Ela me pediu pra voltar essa campanha. Porque o ano passado nós fizemos a campanha de oração de 7 semanas. E a Ju falou, Pri, volta a campanha 7 semanas de oração? Volta. E nós voltamos. Então, Deus vai te dar a vitória. Mas o que você precisa? Perseverar na oração. Perseverar na oração. Perseverar na oração. Não desanimar. Continua batendo. Continua insistindo. Continua clamando. Continua buscando. Continua na presença de Deus. Não existe oração sem resposta. Deus sempre vai nos trazer uma resposta. Talvez mais rápido, talvez mais devagar. Mas Deus vai te dar a resposta. Deus nunca te abandona. Ele manda te dizer, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Talvez algumas mulheres aqui não estejam colhendo resultados tão rápidos por conta das palavras torpes que proferem. Palavras de maldição que lançam nos filhos. Não podemos fazer isso. Olha só, preste atenção no que eu vou ler nas anotações que eu fiz aqui. Olha só. Anotações da Bíblia mesmo. Provavelmente você já ouviu alguém dizer, a melhor defesa é o ataque. Essa afirmação... Peraí, deixa eu ler certo. Ah, tá, peraí, deixa eu ler aqui o 21. Ó, Lucas 11, 21 diz assim. Porque Jesus ele foi acusado de estar expulsando demônios de um homem. Eu quero explicar bem direitinho essa parte. Jesus estava sendo acusado de ter expulsado demônios de um homem por Beelzebul. Olha só, Jesus conhecendo seus pensamentos disse,
Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Uma casa dividida contra si mesma cairá. Jesus disse. Se Satanás está dividido contra si mesmo, o seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que eu expulso demônios por Beelzebu. Se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos estarão como juízes de vocês. Mas se é pelo dedo de Deus, olha Jesus falando, se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino dos céus. Quando um homem forte, bem armado, preste atenção, mães, quando um homem forte guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Você está forte? É uma pergunta que eu te faço. Você está bem armada? Você está cuidando do seu lar com a armadura de Deus? Nós, mães, precisamos usar a armadura de Deus. Agora eu pulei para o Lucas 11, 23. Aquele que não está comigo é contra mim, diz o Senhor. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Quando um espírito imundo sai de um homem, ele passa por lugares áridos. Passa por lugares áridos. E não encontrando, diz, voltarei para a casa de onde saí. Procurando descanso. E não encontrando, diz, voltarei para a casa onde saí. Então, assim, quando alguém expulsa demônio de uma casa, e essa casa não se enche da presença de Deus, o demônio volta. Presta atenção. Quando chega e encontra a casa varrida em ordem, então vai, traz outros 7 espíritos piores do que ele. Quem tá entendendo o que eu tô falando, manda coração. Quem tá entendendo o que eu tô lendo aqui na Bíblia? Então vai, traz outros 7 espíritos piores. Entrando, passam a viver ali. O estado final daquele homem torna-se o do primeiro. Enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou: Feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. E Jesus respondeu: Antes felizes são aqueles que ouvem a palavra e lhe obedecem. Ou seja, você está expulsando o demônio da tua casa? Enche a tua casa de louvor, enche a tua casa da palavra de Deus, enche a tua casa da presença de Deus. Porque se você não fizer isso, o que vai acontecer? A sua casa vai se encher de 7 demônios piores. Não é só você expulsar o mal de dentro da tua casa. Não é só você orar e ungir tua casa com a presença de Deus e só. E continuar ouvindo música do mundo, e continuar indo festa do mundo, e continuar sendo uma pessoa mundana. Não. Para você ter a sua casa cheia da presença de Deus, você precisa encher a sua casa da presença de Deus. Leitura bíblica diária, oração diária, presença de Deus todo dia. Compartilha essa live com alguém que precisa. Compartilha enquanto eu bebo água. Pega o aviãozinho aqui e envia. Envia para 5 pessoas. Então Jesus está dizendo: filhas, não é só expulsar demônio de casa, é encher da minha presença. Porque se o demônio voltar e ver que aquela casa está sem a presença de Deus, vai voltar 7 piores. É muito sério isso. Quem tá entendendo, manda coração pra eu ver se vocês estão entendendo. Quem tá concordando comigo, tá fazendo assim ó, com a cabeça. Vamos lá. Os despojos do inimigo são seus. Você está pronto para tomar os despojos do inimigo? No texto em estudo, Jesus revela o poder e a autoridade que tem sobre Satanás e declara vitória total sobre eles. Nós vamos ter vitória total. Não é para você ter medo de demônio. Não é para você ter medo de Satanás.
é para você entender que Deus quer. Bom dia, Ana Paula. É para você entender que Deus quer transformar o seu lar num lar de paz. Deus quer transformar o seu lar num lar de paz. Tem alguém falando assim, ó, em espanhol comigo, ó. Quero su serviço, pastora. Eu postei um vídeo em espanhol ontem, gente, vocês viram? Agora chegou um monte de seguidor aqui, ó, hablando espanhol. Tu hablas espanhol? Então, depois me chama no direct. Vamos continuar. Jesus havia expulsado um demônio de um homem mudo pelo poder das suas palavras. O povo ficou espantado. O mudo possesso. Vocês viram essa parte? Essa parte tá aqui em Lucas 11, ó. Que Jesus expulsou o demônio do homem mudo. Presta atenção que isso aqui é muito importante. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou. Olha lá, Jesus expulsou. Tem gente que acha que não existe demônio. Olha só. Como que não existe? Jesus estava expulsando o demônio que era mudo. Talvez o problema da tua casa não é teu filho. Talvez o problema dentro da tua casa é demônio. É demônio, presta atenção. Quando o demônio saiu, o mudo falou. Ele era mudo, o menino era mudo, gente. Jesus mandou embora o demônio, o mudo falou. A multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram, é por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa demônio. Gente, ele estava falando que Jesus era parceiro do demônio. Vê se tem cabimento isso. Outros punham à prova pedindo-lhe um sinal do céu. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Uma casa dividida contra si mesma cairá. Aqui, ó. Ai. Se Satanás expulsa, como subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que eu expulso demônio por Beelzebu. Eu expulso demônio por Beelzebu? Se eu expulso demônio por Beelzebu, por que expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos estarão como juízes de vocês. Mas se é pelo dedo de Deus, Jesus falando aqui, ó. É pelo dedo de Deus que eu expulso demônios. É pelo dedo de Deus que eu expulso demônios. Então chegou a vocês o reino. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Vamos voltar aqui na explicação. É muito sério isso. Jesus havia expulsado um demônio de um homem mudo. Pelo poder das suas palavras, o povo ficou espantado. Um mudo possesso por demônios foi liberto diante deles e voltou a falar. Nunca haviam presenciado semelhante demonstração de poder. Esse é o poder da mãe que ora. A mãe que ora tem o poder de expulsar os demônios dos filhos, da casa, do marido, de tudo. Só que tem mãe que é ela que traz o demônio para dentro de casa. Tem mãe que ela não expulsa o demônio de dentro de casa, ela traz demônio para dentro de casa. Ela traz com as palavras torpes que ela fala, xingando, falando palavrão, brigando. Tem mãe que traz demônio para dentro de casa. A pergunta que eu te faço é, você é uma mãe que expulsa demônio de dentro da sua casa? Ou você é uma mãe que traz demônio para dentro da sua casa? Com as coisas que você assiste, com os vídeos que você vê, através do seu celular, através... Ó, quer ver uma mãe que traz demônio para dentro de casa? Vamos ver se tem aqui? Uma mãe que liga a TV no Big Brother, naquela confusão, naquela coisa feita pelo capeta. Você liga a TV no Big Brother? Você liga? Então você traz demônio para dentro da sua casa. Você não é dessa daqui que expulsa demônio. Você é aquela que traz demônio. Aí você vem reclamar do teu filho, rebelde, desobediente, áspero, grosso. Você tá trazendo demônio para dentro da tua casa, mulher. Como é que você vai reclamar do teu filho? A Genilda, para expulsar demônios, Pri, tem que ter autoridade de Deus e ser cheio do Espírito Santo. Exatamente. Só que qualquer mulher
de Deus que lê a Bíblia, que ora, pode expulsar demônio. Viu, Genilda? Qualquer mulher. Vamos lá. Entre a multidão havia também os que acusavam Jesus de expulsar demônios pelo poder do Beelzebu. Em resposta às acusações, Jesus revelou o poder de Deus para destruir Satanás. Então, o que nós temos em nossas mãos? O poder de Deus. A Lucinéia escreveu, tá repreendido em nome de Jesus. Eu não assisto essas coisas não, Pri. Eu não assisto. A Tilde disse aqui, na minha casa nem tem essa Rede Globo. Amém, glória a Deus, que é do demônio mesmo. Vamos lá, no versículo 21, o homem forte é uma referência ao diabo. No versículo seguinte, Cristo é o mais forte que subjuga o adversário, toma a sua armadura e divide os despojos. Vamos lá, Jesus veio destruir as obras do diabo. Quem é que é de Jesus? Quem tem Jesus no coração? Você tem Jesus? Então, Jesus está na tua vida. Olha só, a Genilda escreveu, ele só quer uma brecha dentro do lar para destruir o lar. Isso. Quando você liga a TV em novela, programas imorais, Big Brother, essas porcarias, você tá dando brecha pro diabo entrar na sua casa. Não pode. Ele não entregou sua vida na cruz para que pudesse apenas ferir Satanás. Jesus entregou sua vida na cruz e pagou um alto preço de sangue para que hoje nós pudéssemos destruir o diabo. Quando Jesus ressurgiu vitorioso da morte e do inferno e ele saiu daquele túmulo, né? O que é a sexta-feira que a gente vai comemorar? Sexta-feira da paixão é a morte de Jesus e domingo é o dia da ressurreição. Para de ficar pensando só em Páscoa e chocolate e começa a entender que sexta-feira é o dia que Jesus ressuscitou. É o dia que Jesus deu a vitória para você. Ah lá, a Roberta perguntou assim, gente. Pri, uma pergunta. A criança que estuda em período integral passa mais tempo com os amigos, na influência dos amigos e dos professores do que fica com os pais, que passa a maior parte no trabalho. Não tem problema nenhum, Roberta, o filho que estuda em período integral. Nenhum. Porque aquela meia hora, viu, Roberta? Agora a pergunta que eu te faço é isso, Priscila Roberta. Se você tá orando e lendo a Bíblia com teu filho meia hora por dia, essa meia hora vai ser gigante, mesmo que ele passe 8 horas com os amigos. Não vai prevalecer, porque a palavra de Deus é poder. Se você dobra o seu joelho, Roberta, 15 minutos por dia e ora pelo teu filho, igual a gente fez hoje aqui, a gente orou pelos nossos filhos, Deus protege o meu filho, livra de más influência, guarda a mente do meu filho. Senhor, que o meu filho pense nas coisas do alto e não nas coisas do mundo. Afasta más companhias, amiguinhos ruins de perto do meu filho, que não venham nem lanchar perto dele. Se você orar dessa forma, o teu filho não vai sofrer. Não vai sofrer ataque. Você tá entendendo? Porque o teu filho vai estar blindado. 2 anjos de 4 metros de altura ao redor do meu filho. Entendeu? Então o teu filho vai estar blindado. E nenhum mal o tocará. Não precisa ficar com a cabeça quente e se preocupar porque ele tá o dia inteiro na escola. Porque eu não falei pra vocês, hoje, não sei se eu tava no comecinho da live, que eu contei pra vocês que eu era criança e sempre eu tive boas amiguinhas e bons amiguinhos na escola. Até na faculdade. Nunca tive um amiguinho ou uma amiga que usava drogas. Eu nunca tive. Nunca. Nunca se aproximou de mim. Se alguém que usava droga foi meu amigo, não me contou. Porque eu nunca fiquei sabendo. Ele não tinha coragem nem de me contar. Porque sabia que eu ia dar um baile de Bíblia nele. Então, o que você tem que fazer? Fazer a tua parte em casa bem feita. Orar, ler a Bíblia antes de dormir. Agora, o que acontece muitas vezes? A gente fica com preguiça. Fica no celular até a hora de dormir, não ora com os filhos, não lê a Bíblia, não busca Deus. E aí, sim, aí a influência do mal vai vir. Ou liga na televisão em porcaria, né? Igual nós estávamos falando. Ajudou a resposta? Ok, então. E se você quiser, Priscila Roberta, ser minha aluna no curso Paz com os Filhos, hoje eu vou postar a promoção do curso Paz com os Filhos, tá? De 497 por R$ 99,70. No final eu vou dar essa oportunidade, tá? De vocês participarem do curso Paz com os Filhos,
de 497 por 99. Tem que pedir para mim no direct, que esse link não fica na bio. É só para quem tá na campanha de oração, ou no grupo de WhatsApp, ou aqui no ao vivo. Porque eu não dou essa moleza não de pagar curso com desconto para qualquer um. É só para quem tá participando mesmo. Quando surgiu vitorioso da morte, do inferno e do túmulo, Cristo foi exaltado e uma posição de suprema autoridade sobre todas as coisas. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio de todo nome que possa mencionar. Não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos nossos pés. Aleluia. Você viu que você não precisa ter medo? A Roberta respondeu, sim, Pri, ajudou bastante. Eu sou a sua aluna do curso Paz no Lar. Comecei essa semana. Ah, que maravilhosa. Tá gostando do curso Paz no Lar? Que bom. E se você quiser aproveitar e entrar também no curso Paz com os Filhos, se você tá gostando, então aproveita, tá bom? Vai ser bom pra você. Genilda, bom dia, Pri. Todos, vou sair agora. Tudo bem, vai ficar gravada a live, tá, Genilda? Fica tranquilo. Ele recebeu o nome que está acima de todo nome, de qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Jesus derrotou Satanás, destruiu suas obras para a glória de Deus. Alguém mais forte que o diabo veio a esta terra e derrotou e saqueou a casa. Então, gente, a vitória de Jesus sobre Satanás ao nosso favor foi completa. Você tem autoridade, sim, sobre o diabo. Você pode expulsar demônio de dentro da sua casa. Você pode pegar o óleo ungido e ungir sua casa toda e dizer, Satanás, aqui você não tem autoridade, você não tem poder. Eu sou cheia do Espírito Santo. Meus filhos pertencem ao Senhor Jesus. Eu não te dou autoridade sobre a minha casa. Hebreus 12:14 diz, ele participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder sobre a morte, que é o diabo. O que Jesus realizou por meio de sua morte, reduziu o diabo a nada. Vocês estão entendendo o que é a morte e a ressurreição de Jesus, que nós vamos inclusive comemorar sexta, sábado e domingo? Ele reduziu o diabo a nada. Você consegue perceber o que essa grande verdade significa para você hoje? Satanás não tem mais poder sobre você. Não, a não ser que você permita. Pense a respeito de toda doença, sofrimento, provocações, problemas financeiros, tudo que Satanás colocou ou tem atacado a sua casa para você ficar sem coragem de derrotá-lo. Jesus, porém, já destruiu as obras do diabo. Fala comigo. Jesus morreu na cruz e já destruiu as obras do diabo. Fala agora. Estende a mão sobre a sua casa assim, fala assim, diabo, sai da minha casa agora. Você não tem poder sobre o meu lar. Você não tem poder sobre os meus filhos. Você não tem poder sobre a minha vida, sobre o meu marido. Não tenha medo. Fale. Eu pertenço a Jesus. Fala comigo. Eu sou de Jesus. Jesus é meu único Senhor e Salvador. Repete comigo agora. Jesus é meu único Senhor e Salvador. Satanás está derrotado. Chega de fazer confusão na minha casa. Vai embora agora. Bata em retirada. Em nome de Jesus. Jesus levou cativo o cativeiro. Ele é o conquistador poderoso que subiu ao céu em grande triunfo, fazendo após si o inimigo derrotado. Enquanto tem muita gente distraída nessa semana, pensando, nossa, que ovo de Páscoa que eu vou comprar, hein? Nossa, será que eu vou comprar um ovo de Páscoa caseiro? Será que eu vou comprar um ovo de Páscoa recheado? Será que eu vou comprar um ovo de Páscoa cor-de-rosa? Será que eu vou comprar um ovo de Páscoa branco ou preto? Nós temos que prestar atenção no que essa comemoração está dizendo. Jesus morreu na cruz para destruir as obras de Satanás. Ele sofreu chicote de 6 pontas. Pregos enfiaram nos seus pulsos. Ele ficou pendurado naquela cruz por muitas horas para que você hoje tivesse a vitória. Pare de lutar contra o seu marido. Pare de lutar contra o seu filho. Pare de lutar contra as pessoas da sua casa.
A nossa luta não é contra a carne ou sangue. A nossa luta é contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade. E quando você for comer o almoço de Páscoa, o teu bacalhau, o que você vai comer lá que eu não sei, no domingo, ou você vai comer carne, eu não sei o que você vai comer, você vai lembrar que Jesus morreu na cruz e ressuscitou. E a sua casa terá paz. Paz. Enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou: Feliz é a mulher que te deu a luz e que te amamentou. E Jesus respondeu: Antes felizes são os que ouvem a minha palavra e as obedecem. Jesus quer que você ouve a palavra e obedeça. Jesus venceu as obras do diabo na cruz. Como um exército conquistado, despido de suas armas e armaduras, Satanás, as suas hostes demoníacas foram derrotadas. Os governantes espirituais das trevas foram despidos e humilhados publicamente. Os poderes com quem mantinham a humanidade cativa. O diabo tentou fazer Jesus desistir. Ele não queria que Jesus morresse na cruz, porque nós teríamos a vitória completa. Recante olá, basturi, canta. Mulheres, quem tá entendendo o que eu tô falando, manda coração que eu quero ver se vocês estão entendendo. Olha só, não é pra você ficar prestando atenção em ovo de Páscoa. É pra você prestar atenção na vitória que a cruz trouxe para o seu lar. Eu nem tô pensando nisso, nem sei se eu vou comprar ovo de Páscoa. O que teus filhos não precisam é de ovo de Páscoa. O que teus filhos precisam é de uma mãe declarando a vitória que Jesus conquistou na cruz. O que vai valer esse chocolate? Só vai engordar, ficar gorda, barriguda. Só isso. Agora eu quero ver você lutando e guerreando com armas espirituais. Acorda pra vida. Teu lar tá afundando. Teu lar tá sendo destruído porque você tá desatenta. Porque você tá com a mente lá, ó, em bobeira. Só presta atenção. Ai, ovo recheado. Ovo com morango. Ovo... Nossa, deixa eu pesquisar onde é que tá mais barato. Se é na Havan, se é nas lojas americanas, se é no Mercado 1, no Mercado 2. Enquanto você tá olhando pro teto e procurando o ovo mais barato, o teu lar tá indo por água abaixo. E que Jesus não tá preocupado com ovo. Jesus morreu e sofreu naquela cruz chibatada. A morte mais terrível do mundo. A morte mais terrível do mundo. Tem gente que até pendura cruz aqui, ó, no pescoço. Instrumento de tortura. Você ia gostar de pendurar uma vara? Quem já apanhou de vara aqui? Já apanhou de cinta? Anda com uma cinta pendurada no pescoço, com uma vara, para demonstrar o quanto que aquele instrumento de tortura foi bom na sua vida. Gente, cruz é instrumento de tortura. Jesus foi torturado na cruz para que a gente tivesse salvação. Quando eu olho para a cruz, eu lembro de tortura, de sofrimento, de dor, de agonia. Eu não consigo carregar uma cruz no meu pescoço porque é uma coisa que me traz dor. Agora, domingo é o dia da ressurreição. Gente, não é pecado comprar ovo de Páscoa. Você quer comprar, você compra. Se eu achar na promoção lá, na hora que eu estiver passando no mercado, eu vou comprar para meus filhos comer. Não é pecado nenhum você comprar ovo de Páscoa. Se você fabrica ovo para vender, amém. Deus abençoe suas vendas. A questão não é o ovo, a questão é a distração. Vocês estão entendendo? Quem tá entendendo, escreve aqui, por favor. Vocês estão entendendo? A distração. A distração. Enquanto você tá preocupada com o ovo, com o grande, com o pequeno, com o sabor, com não sei o quê, você não tá entendendo a profundidade que é a vitória de Jesus na cruz para te dar salvação, para te livrar aqui, ó, de doença. Quem tá com problema com doença? Em vez de pensar em ovo, vai pensar em expulsar a doença do teu lar, que Jesus conquistou na cruz. Aí vai lá, faz bacalhau na sexta-feira, faz tilápia, faz peixe na sexta-feira. Que linda. Mas continua doente.
E não entendeu que a morte de Jesus era para que você não ficasse mais doente. Aí, enquanto tá preocupado no sabor do chocolate, se vai comprar o caseiro da vizinha ou se vai comprar na Havan, tá esquecendo do sofrimento que o seu lar tá passando. Tá esquecendo das provocações, dos problemas financeiros que estão vivendo. Noelma disse, eu tô entendendo, Pri. Tá entendendo, Meire? Enquanto as pessoas estão preocupadas em ovos, estão esquecendo que Jesus morreu na cruz para ter salvação, libertação e viver uma vida boa e não tá tomando posse. Você entendeu como o diabo é astuto? Onde ele quer te distrair? Como ele quer te distrair, né? Falei, tontona, bestona. Enquanto ela tá lá comprando ovo de Páscoa, eu tô destruindo a casa dela. Enquanto ela tá pensando em chocolate, eu tô destruindo a casa dela, tô acabando com o marido dela, com os filhos, com tudo. Não se distraia. Não se distraia. Não se distraia. Fique atenta. Eu não tô nem vendo comentário besta aqui, gente. Consegui. Obrigada, viu? Obrigada, Ariane. Rafa, foi no momento da cruz, na morte, que o véu se rasgou. O Cordeiro de Deus foi imolado por nossos pecados. Então eu não vejo tortura, Pri, na cruz, mas vejo vitória. Mas é um instrumento de tortura. É um instrumento de tortura. A cruz é um instrumento de tortura. É um instrumento que causou muito sofrimento em Jesus. Muito sofrimento. Muito sofrimento. Por exemplo, imagina alguém te bater com um chicote. A pessoa te bateu com um chicote. Aí toda hora alguém fica te mostrando, ó o chicote aqui que você apanhou, ó o chicote, ó o chicote. Você ia gostar? Eu não ia. Criança, a mãe que fica mostrando a vara toda hora, ó a vara que causa dor, ó a vara. Não é legal, não. Leide, o ovo de Páscoa é uma distração para o verdadeiro sentido da Páscoa, que é a ressurreição de Jesus, exatamente. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te pedimos nesta manhã que nós possamos ser mulheres de autoridade dentro do nosso lar. Mulheres que estão aqui hoje, Recante Olamanás, que vão marchar dentro de casa, que vão repreender o mal, que vão orar e que vão lembrar que Jesus conquistou naquela cruz o nosso direito de ter felicidade dentro de casa, de ter alegria, de ter paz, de ter salvação, de ter saúde, de ter dinheiro, de ter tudo. Jesus conquistou tudo para nós na cruz. E nós não precisamos viver no sofrimento. Então, Jesus, que nós não venhamos nos distrair com almoço de Páscoa, com chocolate, com não sei o quê, e esquecer do principal. Que nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas nossa luta é contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas, que já estão derrotados pela cruz de Jesus. E nós somos cheias do Espírito Santo. Somos cheias do Espírito Santo. Fala aí, eu sou cheia do Espírito Santo. Jesus é o meu único Senhor e Salvador. E eu declaro, o meu lar pertence ao Senhor Jesus. Os meus filhos pertencem ao Senhor Jesus. Guarda a vida dos meus filhos, Senhor. Guarda a vida do Lucas e da Larissa. Fala o nome do teu filho. Coloca aqui nos comentários. Guarda a vida dos meus filhos. Guarda a vida dos meus filhos. Livra do homem mau e violento. Salmo 140, versículo 1. Livra, ó Senhor, do homem mau e violento. Livra-me, ó Senhor, do homem mau e violento. Livra os meus filhos do homem mau e violento. Livra as crianças do pedófilo. Livra meus filhos e meus netos da pedofilia. Livra, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Gente, ontem eu fiz uma reunião com algumas alunas. Vocês não vão acreditar. Nós entramos no assunto sobre sexualidade no casamento e metade das minhas alunas da sala de aula me disseram que haviam sofrido pedofilia na infância.
50%. Eu fiquei desesperada. Então vamos orar. Senhor, livra os nossos filhos do pedófilo, livra do homem mau e violento, guarda a vida do Lucas, guarda da Larissa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Luciana falou, guarda a vida da Yasmin, do meu esposo Alexa. A Sara colocou a vida da Maria Alice. A Noelma colocou o Samuel, a Eloá e a Ruth. Vai guardando, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A live ficou grande hoje, mas foi poder de Deus, hein? Encerramento da nossa campanha, 7 dias de oração pelos filhos. Nós fizemos 7 quartas-feiras de oração pelos filhos. Quem perdeu, tá tudo gravado. No YouTube tem uma playlist, campanha de oração pelos filhos. Você coloca um lá, vai em seguida, entra um, entra o outro, entra o outro. 7 dias, certinho lá. Outra coisa, quem vai ser minha aluna no curso Paz com os Filhos? Aproveita esta oportunidade. O curso de 497 por R$ 99,70. Hoje é o último dia para você entrar no curso Paz com os Filhos. A Vivi tá falando, Pri, a mentoria ontem foi muito profunda. Você, de maneira muito singela, foi pai e mãe que muitas não tiveram ali. Amém. A Sueli, ó. A Sueli daqui a pouco vai pôr essa live lá no YouTube pra nós. Sueli tá colocando, guarda Deus, o Valentim, a Chloe e a Anne. Ora, Sueli, ora todo dia o Salmo 141. Deus me deu esse salmo como um salmo contra a pedofilia. Salmo contra a pedofilia. Anota aí, pega a caneta e anota. Salmo 140, versículo 1. Então, todo dia eu falo pro Lucas. Lucas, repete. Livra-me, ó Senhor, do homem mau e violento. Salmo 140, versículo 1. Larissa, repete. Livra-me, ó Senhor, do homem mau e violento. Salmo 140, versículo 1. Amém? Vamos ver aqui. Rafa disse assim, bom que eu consegui entrar num pouquinho, já vou ver as gravações. Perfeito. Meire colocou, guarda Jesus, meus filhos e meus netos. Maurinice. Amém. E, gente, olha, essa noite eu tive tanto pesadelo. Alguém aqui teve pesadelo de madrugada? Meu Deus, me deu uns pesadelos que eu vou orar para Deus fazer eu entender o que foi aquilo. Acho que o inimigo estava furioso com esse encerramento da campanha hoje. Queria que eu não acordasse de manhã, mas eu acordei. Roberta escreveu, Pri, bom dia, foi poder de Deus ouvir, vou terminar o Paz no Lar. Muito obrigada, Deus abençoe. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Ah, peraí. A Luciana perguntou, como participar da mentoria? Eu quero participar da mentoria. Luciana, me chama no direct, que eu te explico tudinho. Mas a nossa mentoria são encontros toda terça-noite, das 19 horas até as 21. As mulheres têm a liberdade para falar, então é no Zoom, tá? Aula no Zoom, então abre todas as câmeras, eu vejo todos os rostinhos das alunas, eu vou falando, elas levantam a mãozinha, tem possibilidade de perguntar. A ministração é gravada e os depoimentos a gente não grava, a não ser que elas queiram gravar, mas se não, a gente não grava para poder ter liberdade. Então, por exemplo, essas mulheres que contaram sobre pedofilia na mentoria ontem, não ficou gravada, entende? Então, é totalmente discreta a nossa mentoria, você vai amar participar. O valor da mentoria, o Poder da Mulher Sábia, é 997, é R$1.000. E é por 6 meses. Como já se passaram a metade, nós estamos na metade já passou? Sim, já passou 1 mês, não, 3 meses, só falta 3. Falta 10 encontros, São 20 no total, faltam 10. Então eu vou deixar o desconto PRI 50. Então você entra lá no link da bio, o Poder da Mulher Sábia, clica lá, o valor 997, você coloca o cupom PRI50, vai cair pela metade. Você vai pagar só 497, viu? Quiser entrar, pode entrar ainda na mentoria. Rafa disse, as mentorias da Pri são maravilhosas. Ah, tá bom. Tati falou, Pri, dá uma olhada no seu perfil espanhol. Tá bom.
Deus abençoe vocês. Paz no Lar ainda tá na promoção? Mirela perguntou. Mirela, não aproveitou segunda-feira? Vá, bom, pede pra mim que eu te mando o link, tá bom? Mando sim, eu mando o link pra vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr todos os links lá no grupo da campanha agora. Todos. O Paz no Lar, de 497 por 99. O Paz e Prosperidade, de 497 por 99. Paz com os Filhos, de 497 por 99. E o Sonhe e Realize por 99 também. Ok? Agrada todo mundo? Então tá bom. Quem não tá no grupo do WhatsApp da campanha, é só me chamar no direct que eu te mando os links. Beijo, tchau.